Pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Primeiramente, gostaria de agradecer aos alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, né, pela presença em nossa palestra. Desculpa, não me apresentei, sou o professor Benedito Cristiano Petroni, ok? E também agradeço a presença dos alunos do curso de Sistemas Embarcados, que estão participando conosco, tá? Bom, gente, a nossa palestra, ela terá como tema blockchain e IoT, o uso integrado dessas tecnologias e seus benefícios. Bom, de maneira muito orgulhosa, eu vou apresentar para vocês o nosso palestrante, que é o professor Dr. Antônio Limões de França. Ele possui uma vasta experiência acadêmica, uma experiência administrativa, uma experiência empreendedora de alguém que respira tecnologia. E ele vai, durante alguns minutos, estar podendo falar com vocês de projetos dos quais ele desenvolveu, ele participou, tá? E também o que ele está fazendo, tá? Eu tive a honra de tê-lo como colega em disciplinas, em cursos de, na verdade, ele foi minha banca, né, participando na minha banca de defesa de doutoramento, mas também estamos aí em conjunto com algumas disciplinas com relação a doutorado, para pesquisa e produção científica, tá? Bem, o professor Dr. Limonge, ele é diretor-geral da LF1 Inovação Tecnológica e Estratégias Organizacionais, trabalha como consultor em transformação digital e negócios, ele faz parte aí ele é parceiro, né, VP da Z Studio, né, o Tech Hub ABC e Open Business School, Consul, né, pós-doutor em blockchain, né, onde o objetivo dele foi trabalhar com negócios de impacto social, né, ele é pesquisador do grupo de Smart Cities, né, que faz parte aí, um conglomerado aí de instituições de ensino, pesquisador também do grupo de cadeias produtivas e gestão de conhecimento, doutor em inovação e conhecimento, né, do tecnológico, mestre em direito econômico, MBA em branding, né, que teve aí uma parceria internacional, administrador de empresas e advogado. Ele é cofundador do grupo Syncorp Telnet, né, que é idealizador da criptomoeda social EcoChain, né, eu faço um parênteses aí para dizer desse projeto que eu conheço de perto, né, o EcoChain, né, a ideia de utilizar uma tecnologia inovadora a respeito de uma causa tão nobre, que é a questão da sustentabilidade, né, da parte ecológica, e que o professor Limonge poderá falar com vocês com mais propriedade. Feito isso, passo agora a palavra para o professor Limonge. Professor, antecipadamente, obrigado por abrir esse espaço na sua agenda tão concorrida e apertada. Eu me sinto muito honrado em poder estar agora, a partir de agora, assistindo a sua palestra. Tá bem. Agradeço ao professor Cristiano, ao professor Cláudio, agradeço a todos os presentes a este encontro virtual e vamos em frente, vamos conversar um pouco. Minha principal atividade é a organização de negócios, de tal modo que as tecnologias 4.0, as tecnologias atuais, possam ter alguma utilidade para além das questões que atendem dentro da empresa. Quero dizer com isso que um bom objetivo para o uso das tecnologias 4.0 é atender as empresas, mas também atender a questão da sustentabilidade, a questão social, além da questão econômica. É o que se chama de sociedade 5.0. Sociedade 5.0 é quando as tecnologias são utilizadas como ferramentas de
que buscam, idealmente, a igualdade de oportunidades. Não a igualdade das pessoas, somos diferentes, mas que haja uma certa igualdade de oportunidades. Parece que, assim, as tecnologias serão utilizadas de uma maneira mais adequada. Ok? Ok? Ok, professor? Podemos ir. Professor Cristiano? Limoges, ele tem um pequeno delay aí na questão dos slides, tá? Tá. Você Então, deve estar vamos... vendo o que passou para o próximo aí. Estamos já no próximo, que fala do blockchain, junto com os ambientes de internet das coisas. Vamos ao próximo. A LF1, a empresa da qual eu sou diretor, não é? Como disse a vocês, ela tem como grande missão colocar em prática as estratégias que utilizam as tecnologias em benefício da sociedade em última análise. Ok? E aqui começamos a conversar com mais detalhes, né? Nós temos o conceito de inovação estratégica, que se refere ao design do negócio. E aqui eu utilizo a palavra design como concepção. Então, somos nós, inclusive nós, analistas de sistemas, né? Porque fiz análise e desenvolvimento de sistemas durante um bom tempo. Quando nós fazemos a concepção de um negócio, estamos concebendo um sistema que se integra a outros. E a grande questão é o que está dentro, o que está fora, o que sai, o que entra, né? Para a seguir, falarmos do design tecnológico. E aqui eu uso a palavra design como desenho tecnológico, ou seja, desenhar os processos tecnológicos de tal maneira que atendam à concepção do modelo do negócio. Ok? E, na atualidade, eu gostaria de ressaltar que se busca a maximização do uso dos produtos como serviços, em plataformas de serviços. Esse é o objetivo desse slide. É mostrar que tanto a internet das coisas, quanto os sistemas integrados, o conceito de Big Data, que são as grandes bases de dados, com as ferramentas de inteligência artificial para o aprendizado nosso e dos sistemas, tudo isto integrando-se sempre que adequado ao blockchain. Todas essas ferramentas, hoje em dia, elas dão um melhor retorno se utilizadas em plataformas de serviços. Este é o foco, ok? Por exemplo, temos aqui um slide que mostra sensores no mundo da internet das coisas. Todas as ferramentas de hardware e básicas de comunicação. Depois, as plataformas de serviços que administram as informações que vêm dos sensores, também dos atuadores, né, com os aplicativos, cuidando tanto das questões internas à rede, quanto das questões internas via itens de conexão e as APIs integrando as partes de diversos sistemas. Ok? Aqui eu menciono uma aplicação de internet das coisas, dos sistemas integrados e do blockchain no ambiente que cuida de frutas, verduras, supermercado. Então, nós podemos, a partir do QR Code de um lote, efetuarmos o rastreamento de toda a cadeia produtiva e de abastecimento desses produtos, que são produtos perecíveis.
há o caso de uma situação, há alguns anos, em que houve problema numa mão. Levaram dias para descobrir o lote de origem daquele mamão com problemas sérios de saúde. Se estivéssemos a utilizar blockchain e os sistemas integrados, em alguns minutos teríamos, idealmente, localizado a origem do problema. Então, falo aqui do uso das novas ferramentas de uma maneira útil, de uma maneira relevante. Não apenas tecnologia pela tecnologia, mas trazendo diferenças relevantes para os resultados do sistema. Ok? Temos aqui no Brasil o caso de uma pesquisa que foi feita com o Carrefour, exatamente com o objetivo de fazer o rastreamento, a rastreabilidade de toda a cadeia de produção e consumo, desde as fazendas até o varejo. Não é? Este é um projeto conceitual que foi realizado com grande sucesso, né? E aqui utilizando o blockchain na versão do blockchain privado, no caso, utilizando o ambiente plataforma da IBM, que segue a Fundação Linux. Ok? Muito obrigado. Uma outra aplicação de internet das coisas e blockchain é, por exemplo, para os sistemas de vigilância e de segurança corporativos. E aqui a gente começa a falar de cidades inteligentes do dia a dia das pessoas, das corporações, dos locais multi-empresas, multi-organizações. Porque cada empresa tem o seu sistema integrado. Agora, suponha que você está num grande edifício, num grande condomínio comercial, com várias empresas. Cada uma delas terá os seus sistemas. Mas há um sistema que cuida do conjunto, daquele prédio, daquele condomínio. E muitas vezes há a necessidade de uma segurança maior em relação às pessoas que entram e que saem. Sugere-se para essas situações o uso de um blockchain em caráter privado, que vai integrar os vários sistemas das várias empresas com um outro sistema, que é a cadeia que cuida de todo o grupo que transita naquele local, utilizando o blockchain integrado com a internet das coisas. Mas também nós podemos pensar nas mesmas tecnologias utilizadas para um Airbnb sem entidade central Airbnb. Então, imaginem o pós-Airbnb, em que a pessoa se relaciona com a fechadura digital, que tem uma identificação única. E o usuário, ele procura, por exemplo, um flat, um apartamento, que estará nele. E, utilizando as ferramentas digitais, com a sua identificação pessoal, a identificação pessoal daquele flat, daquele apartamento, ele faz o agendamento de quando ele entrará e quando ele sairá. Isso tudo é garantido pelo blockchain. E no momento adequado ele entra no apartamento, entra no flat. Estará autorizado. Então, vejam, são as mesmas tecnologias que podem ser utilizadas para uma coisa e para outra, em assuntos que aparentemente são similares. Um é o controle de entrada e saída, o outro é a própria alocação do local sem uma intervenção centralizada. Vamos ao próximo. Muito obrigado. Aqui mostramos as Smart Cities, cidades inteligentes. Quer dizer que existem normas técnicas, ISO, e a BNT em desenvolvimento, não sei se já resolvida a questão, mas estudos seríssimos, definindo a infraestrutura para as chamadas cidades inteligentes. Há também vários estudos, eu participo de um deles,
na Fundação Vanzolini, no Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP, sobre Smart Cities com os padrões. E em âmbito federal, o Ministério do Desenvolvimento também há um estudo muito bem elaborado, muito detalhado, sobre cidades inteligentes e sobre os níveis de maturidade das cidades que pretendem ser inteligentes, considerando os vários aspectos do assunto. Ok? Ok. Vamos ao seguinte. Está me ouvindo, Cristiano? Sim, pode continuar. Tá bom. Eu gostaria que você fosse para o slide seguinte. Então, ok. Então, sobre blockchain, em 2017, quando comecei a estudar o assunto, ele era absolutamente desconhecido da grande maioria. Hoje em dia, já é bem mais conhecido e será cada vez mais conhecido com o passar do tempo. Mas vamos lembrar que tínhamos, nos anos 70, o processamento centralizado com os grandes computadores, Burroughs, Univac, IBM. Nos anos 80, surge a descentralização computacional, com os microcomputadores, os terminais online dos mainframes e os microcomputadores com as suas pequenas redes, mas também ligados aos grandes computadores. E assim foi para os anos 90, com o surgimento, em meados dos anos 90, da internet comercial, fazendo uso dessas tecnologias centralizadas e descentralizadas, e aí então vem, no fim do século passado, no início desse século, os celulares cada vez mais potentes, de tal maneira que hoje pequenos computadores, notebooks, smartphones, etc., todos eles são devices muito inteligentes, com grande capacidade de processamento, número imenso de funcionalidades. E com isso chegamos à computação distribuída, ponto a ponto, sem um elemento centralizador. Aqui está o blockchain, na computação distribuída, peer-to-peer, ponto a ponto. Lembrar que blockchain surge em 2009, em janeiro de 2009, com a aplicação do Bitcoin, como elemento, uma moeda digital para venda de uma pizza, de uma loja. Ele vendeu a loja, acho que 2 ou 3 bitcoins. Imaginem o custo dessa pizza hoje em dia. Mas o interessante é que, com o passar do tempo, já estamos em 2014, verificou-se que aquele elemento que servia de garantia à inviolabilidade do código do Bitcoin passou a ser mais relevante que o próprio Bitcoin. Estamos falando do blockchain, que é a estrutura da cadeia em blocos, né? Onde, em resumo muito simples, cada nova transação, ela utiliza os dados da transação anterior, tudo devidamente criptografado, que está num determinado bloco, gerando um novo bloco, e assim vai. De tal maneira que, se alguém quiser fazer manipulação dos dados, precisa voltar ao início da cadeia, o que é economicamente impossível. Tecnicamente pode ser, mas economicamente impossível, dado o tempo necessário para isso. Lembrar que esta é uma primeira versão de blockchain a que eu estou me referindo, a que surgiu como suporte do Bitcoin, né, num blockchain aberto. E qual o âmbito desse sistema blockchain? A internet, o mundo. Por quê? Porque é uma internet com blockchain aberto, com códigos abertos. Mas vamos em frente, Cristiano. Obrigado. Pois é. Então, este é o blockchain público, que começa com Bitcoin, vai para Ethereum, e com o blockchain do Ethereum, que é um outro blockchain, surgem também os contratos inteligentes, os smart contracts, e hoje em dia temos milhares de
de moedas digitais baseadas em ambiente criptografado com blockchain de alguma maneira. Lembrar que o blockchain nada mais é do que um razão distribuído, né? Eu tinha um Bitcoin, vendi meio, fiquei com meio, este meio eu vendi 0,2% para uma pessoa, mais 0,5% para outra, e assim vai. Então, essa é a criação dos blocos pelo mundo. Lembrando que no blockchain do Bitcoin, há sempre uma competição muito grande entre os chamados mineradores pelo mundo, para que se verifique quem vai ser o primeiro a ter condição de validar aquela transação em andamento, criando um novo registro em um novo bloco. E lembrando ainda que a geração de Bitcoin se dá neste momento. O minerador que ganhou a competição para a geração de uma nova transação recebe Bitcoins como premiação. Mas esse é o blockchain público, aberto, no mundo. Hoje em dia, cada vez mais, em âmbito corporativo, com o uso tanto em sistemas financeiros, quanto e principalmente nas cadeias produtivas, nas cadeias de abastecimento, estamos falando agora de blockchain permissionado ou blockchain privado. E um excelente exemplo de plataforma blockchain em modo permissionado são as plataformas blockchain que utilizam os critérios, os conceitos da Fundação Linux, da Linux Foundation, onde o Hyperledger, que é um blockchain mantido e patrocinado pela IBM, em uma plataforma de serviços, tipicamente, tem relevância grande e cada vez maior. Então, quando eu mostrei o supermercado, o Carrefour, o projeto Carrefour, utiliza este blockchain. Se formos considerar hoje em dia as cadeias produtivas pelo mundo que utilizam blockchain, a maioria delas utiliza o Hyperledger, assim como a Everledger, que é uma empresa que faz o rastreamento de diamantes, de vinhos finos e outros produtos de qualidade, também nesta mesma plataforma. Ok, vamos em frente. Entrando um pouco mais a fundo no conceito sistêmico, quando utilizamos o blockchain, por que a gente vai usar o blockchain? Qual é a necessidade? O que a gente está buscando? Em geral, se pensa no blockchain ou como uma criptomoeda, suporte de uma criptomoeda, perfeito, mas também como suporte de segurança para a garantia da inviolabilidade dos dados, para a garantia de que os dados estão corretos desde a origem, para a garantia da impossibilidade de manipulação de um dado. Vou dar um exemplo. Imagine um cartório de imóveis, registro de imóveis, onde há uma grande fazenda, de um fazendeiro. O fazendeiro vai a óbito, deixa para os seus 5 filhos. 1/5 da fazenda para cada filho. Cada filho venderá ou não uma parte ou todo do seu quinhão. Nova divisão. 100 anos depois, nós teremos um dos lotes iniciais ainda de um certo tamanho relevante, grande. Outro lote já subdividido em partes muito pequenas. Tão pequenas que passam a ser compradas por pequenos produtores rurais sem nenhum registro do imóvel, porque feito de uma maneira informal. O que estou falando é a realidade no interior do Brasil, nos vários interiores. Agora, suponham que tudo isso vá a registro e suponham que estejamos num país, que não é o Brasil, que seja um país onde a corrupção ocorre de maneira solta, beneficiando grandes latifundiários. O que ocorre em um determinado país da América Central, não vou citar qual. Surge o blockchain para ser utilizado em benefício do pequeno produtor rural, para garantia de que o quinhão dele, a parte dele, o lote dele, terá os contornos corretos e não manipulados à sua revelia. Então, estamos falando de um cartório digital, cartório de registro de imóveis digital,
Esse é um uso do blockchain, onde ele garante a inviolabilidade dos dados. Mas vejam, esse é um processo muito útil, muito relevante, mas é um processo. Mas, no exemplo que eu dei do Airbnb sem Airbnb, ou seja, onde a fechadura do flat conversa com o usuário, isso é um novo modelo de negócio. Isso não é um como fazer, isso é um novo o quê. É um novo modelo de negócio, sem intervenção de um terceiro. Então, esse é um outro tipo de uso do blockchain. Então, em resumo, eu posso utilizar o blockchain para melhorar processos. E aqui eu quero dizer o seguinte: as inovações de produto, as inovações disruptivas, as grandes inovações, não vêm do mercado, vêm da ciência. Porque quando a gente pergunta ao mercado o que ele quer, ele vai imaginar uma necessidade que ele vislumbra, ou que ele tem, mas não é atendida. Mas não é uma ideia inovadora. Eu pergunto para alguém, o que você precisa? Preciso disso. Outra coisa é quando surgem novos materiais, novas ferramentas, novas tecnologias, isto vem da ciência, vem da pesquisa. Exemplo agora, nos vários tipos de vacina, novos tipos de vacina, com novos materiais, novas lógicas de criação das vacinas. Isso vem da ciência, vai para a tecnologia e vai para o mercado. Então, vejam, uma coisa é você inovar no processo, como fazer. Mas antes do como, tem o quê. Vou fazer um equipamento móvel de telefonia. Surge o celular, anos 90. Inovação no produto. Estações radiobase, computadores, novas redes de comunicação, novas bandas. Foi uma inovação geral no mercado a partir de uma inovação e um produto que era o celular. A partir daí, milhares de inovações e novas funcionalidades, menos disruptivas essas inovações. Mas junto com isso, inovações no processo. Como fabricar o telefone celular, né? Como fazer a integração das funcionalidades desse processo. Né? Mas aí eu posso, agora, trabalhar em casa sem ter um notebook, com o meu celular, o meu home office, onde eu tenho as tecnologias de reuniões virtuais, como essa aqui, em um celular. Isso gera novos modelos de negócio. Né? Então, não é nem processo nem produto, é o negócio que muda. Então, vejam, o blockchain pode ser usado para processo, para produto e para novos modelos de negócio. Vem aí o carro elétrico. Né? O carro elétrico vai ter a questão do carregamento das baterias. Não falo de caminhões que têm programação no seu trajeto controlado. Falo do uso de veículos, das pessoas comuns, indo e vindo para tantos lugares. Né? Parece que o blockchain pode ser muito bem utilizado para garantia dos registros, da comunicação entre condutor do veículo e os postos de carregamento para agendar o próximo posto de carregamento da sua bateria. Ou, simplesmente, deixa uma bateria lá e pega a outra carregada e vai embora. E aí a bateria deixa de ser um produto, passa a ser um serviço. Né? Lembra que eu falei de transformar produto em serviço logo no início? Estou dando exemplo da bateria elétrica de automóvel. É algo que na China já começa a ser desenvolvido, segundo o material que eu li, por uma empresa que concorre com a Tesla. Bom, mas eu não estou falando do detalhe técnico, estou falando do uso da tecnologia. Né? Estou dizendo que blockchain pode ter esses vários usos. E quanto mais inovador for o uso, maior é a margem no preço que o fornecedor pode cobrar. Né? E aí é que isso já dizia Schumpeter, no século passado. Schumpeter tem escritos a partir de 1919, até 1945. Mas ele dizia que o que alavanca a economia é a inovação disruptiva bem-sucedida. Até então, a economia vem crescendo junto com a população, de modo vegetativo. Quando surge uma inovação disruptiva, há, então, um novo ciclo econômico. E o blockchain pode proporcionar isso. Ok, Cristiano?
vou falar agora um pouco do sistema EcoChain Moeda Verde, já referido pelo professor Benedito Cristiano, que é o EcoChain Moeda Verde, que, aliás, foi o trabalho prático resultante da minha pesquisa de pós-doutoramento no Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Eu concluí este trabalho em 2019. Eu projetei, escrevemos um artigo que está no Journal of Cleaner Production, que é um jornal especializado nesses assuntos de sustentabilidade, né, nível internacional, mas também gerou um projeto, um sistema prático, e que foi implantado num determinado município e está sendo oferecido para outros. Vamos em frente. Imaginem uma pequena cidade onde existem resíduos sólidos, papel, papelão, plástico, latinha de cerveja, de refrigerante, alumínio e ferro. Esse projeto foi idealizado pelo prefeito de Santa Cruz da Esperança, isso em 2017. E, manualmente, ele e os seus secretários, as pessoas, prefeito de Brito, implementaram um sistema manual de coleta dos resíduos sólidos, pesagem dos resíduos separadamente, e depois a venda desses resíduos ao reciclador. Mas quem recebia esses resíduos? A prefeitura. Quem levava esses resíduos à prefeitura? Pessoas de baixa renda. A pessoa de baixa renda, o jovem, ou a pessoa mais velha, sem trabalho, ou com um trabalho de pouca renda, recebia um cartãozinho. Cartão equivalente cada cartão equivalia a R$1. A prefeitura fez um acordo com lojas de comércio, padarias, farmácias, gráficas, mercados, na região. E o jovem ia com esse cartãozinho e trocava o cartãozinho por mercadorias. A cada 15 dias, o lojista pegava os seus cartõezinhos, ia à prefeitura e trocava os cartõezinhos por dinheiro. Aí colocamos o blockchain nisso, não é? Ao invés do cartãozinho, passou a ser uma criptomoeda social chamada Eco. Cada menino, cada jovem recebia um QR Code no seu celular, e quem não tinha celular tinha um QR Code impresso. Cada vez que ele pesava os resíduos sólidos, recebia um crédito na sua carteirinha digital, ia na loja, trocava na loja a sua criptomoeda pelas mercadorias, e essas criptomoedas depois, a cada 15 dias, na prefeitura, trocadas por dinheiro vivo. E de onde vem o dinheiro vivo? Da venda dos resíduos sólidos pela prefeitura aos recicladores. Uma coisa, obviamente, simples, né? Mas que trouxe uma garantia de inviolabilidade muito grande, permitindo levar esse sistema a todo o município. Porque imagina o sistema de cartelas, ou mesmo que não fosse cartelas, fosse uma planilha Excel, tratamento local, difícil garantir a inviolabilidade, né? Difícil garantir a inexistência de eventuais erros, ou mesmo fraudes. Então, com o blockchain, passa-se a ter a garantia de que tudo estará feito corretamente. Hoje em dia, o sistema EcoChain passou por uma nova versão, numa plataforma mais ampla, utilizada para outros negócios envolvendo criptomoedas e moedas eletrônicas. Vamos em frente, por favor. Então, esse aqui é o modo de funcionamento do sistema, não é? Em que, nessa tela, temos o voluntário levando os resíduos sólidos ao coletor. E tem o QR Code, relacional do QR Code, tem os dados daquela pessoa. E na sua carteira específica são feitos os créditos. Ok, vamos ao próximo. O voluntário, já com
o seu dinheirinho virtual, vai ao lojista, como eu disse, usando o mesmo QR Code, o lojista abre o sistema, faz a venda, só que em vez de receber dinheiro físico, recebe a criptomoeda, ok? E depois vai à prefeitura, a cada semana, a cada quinzena, né? E efetua a troca das suas criptomoedas por dinheiro vivo. Por enquanto, né? Lá na frente a gente imagina que não vai mais ter o dinheiro vivo. A Suécia já tem um plano para acabar com o dinheiro físico, ficar só com o dinheiro eletrônico. A pesquisar na Suécia. A Estônia é pioneira, um outro país, pequeno país, em frente à Finlândia, né, em que também o movimento digital no país é imenso. Ok? Próximo. E aqui nós temos, então, a volta do sistema, né? Que as criptomoedas que foram do Departamento de Finanças, tá certo? Estão lá disponíveis para um novo ciclo. Ok? Vamos em frente. Vou falar agora de... Então, vejam, eu mencionei agora uma aplicação prática de blockchain para criptomoedas. É o blockchain do Ethereum, que foi utilizado inicialmente, depois passou para uma nova versão de blockchain, quando se tornou uma plataforma de finanças. Mas agora eu vou falar do blockchain privado, permissionado, em cadeias de suprimentos e de abastecimento. E vou dar o exemplo das indústrias do cacau e do chocolate. Vamos em frente. Quando falamos em cadeias produtivas e de abastecimentos, a gente pretende sempre uma garantia de inviolabilidade dos dados, prevenindo fraudes, prevenindo erros e permitindo voltar às origens na ocorrência de algum problema. E a gente busca a utilização do blockchain nessas cadeias produtivas e de consumo para garantia da integridade dos dados. Agora, observe que, do ponto de vista de sistemas, nós temos aqui um desafio. Porque imagine, eu tenho uma fazenda de cacau. Outra pessoa tem uma fazenda de gado, produz leite. Em algum momento, o leite vai ser industrializado, ou vai ser pasteurizado, vai ser esterilizado em uma determinada empresa e depois ele vai para o produtor de chocolate. Vamos pegar o exemplo da Nestlé. O cacau vem de outra origem. Normalmente o cacau é produzido na Indonésia, na América do Sul, na África, e a maioria dos chocolates de qualidade, em geral, tem como país de produção, ou como local de produção, Europa, Estados Unidos, Canadá, Brasil, e assim por diante. São origens diferentes. E eu tenho várias organizações. O fazendeiro, o transformador do leite, o transformador do cacau, depois o produtor do chocolate, depois eu tenho o distribuidor atacadista, eu tenho o varejo. E vejam, cada uma dessas é uma empresa, e cada uma delas tem o seu sistema de gestão, com SAP, com o TOTS, sistema desenvolvido internamente. Um pequeno produtor terá lá uma planilha Excel, um sistema desenvolvido de modo mais simples. Agora, todos eles estão integrados ao blockchain. Então, o blockchain atravessa as empresas, sem, contudo, invadir as bases de dados de cada uma dessas empresas. De que modo? Por APIs, aplicações que integram o blockchain, que atravessa as organizações, com os sistemas internos. Então, esse é um grande desafio do ponto de vista sistêmico, e garanto para vocês que o professor Benedito Cristiano é um grande especialista nesse assunto aqui. Certo, professor? A gente tenta, professor Limoges, a gente tenta. Isso. Agora, lembrar que essas tecnologias são muito dinâmicas. A cada momento, tudo está sendo atualizado e novas funcionalidades surgem, novos players, não é? Então, não durma. Se você dormir, a hora que você acordar, já perdeu o ponto atual. Vamos em frente. Ou por um indiano ou por um chinês. Isso. Até porque lá é depois, né? Lá já é amanhã. Então, eles estão na frente, os caras, né?
Falar em chinês, a Huawei, ela tem uma plataforma blockchain também, não é? E ela tem Big Data, inteligência artificial, e se não será em breve um grande oponente da Big Blue. Vamos em frente, estamos aqui, né? Então, para que o blockchain, né? Então, eu comentei as várias cadeias, cadeia do cacau, cadeia do chocolate, cadeia do leite, né? Cada uma delas tem as suas características peculiares, mas o blockchain as atravessa, né? Por quê? Porque essas cadeias produtivas de abastecimento são globais, né? Imagina que eu tenho um produto perecível, uma iogurte, por exemplo, né? Ou então aquela picanha maravilhosa já preparada, congelada, ela atravessa os países, continentes em containers que tem que estar na temperatura adequada. E você vai usar a internet das coisas, vai usar os sensores. É fácil de falar, mas é mais difícil de fazer, né? Para garantir que as temperaturas estão adequadas. No momento que elas não estiverem, você poderá, por uma lógica, utilizando o contrato inteligente, smart contract, alertar o gestor para esta desconformidade. Vamos em frente. Bom, ok, acho que aqui eu já falei disso. Vamos lá, porque o tempo não para. Então, aqui, essa apresentação aqui, essa tela mostra a cadeia produtiva, desde o cacau até o chocolate. E querendo mostrar que, por exemplo, quando a gente está cuidando do cacau, o cacau tem lá uma árvore, né, que gera amêndoas. E essas amêndoas, elas são diferentes, não é uma coisa só. Elas têm características diferentes, elas têm dimensões diferentes, elas têm qualidades diferentes. É um mercado muito especializado. Então tem aí um mercado de clones das árvores, não é? Para fazer os enxertos. Tem aí os fornecedores de fertilizantes, os elementos todos que são necessários à maior produtividade das fazendas. E assim por diante. Ou seja, cada processo destes, cada etapa dessas, tem os seus controles, tem as suas relevâncias, né, típicas do sistema que cuida daquela etapa, daquele processo. Estamos falando da jornada do cacau, da jornada do chocolate, da fazenda à mesa do consumidor, ou ao ponto do varejo. E precisamos, então, harmonizar essas especificidades com o controle geral das cadeias produtivas e de abastecimento. Ok? Aqui, nós vamos partir do fim para o começo. Aqui embaixo nós temos o QR Code e o número 1. Esse aqui é um chocolate. Eu peço licença, eu vou pegar uma caneta para facilitar aqui. Um momentinho, por favor. Ok, voltei, peço desculpas e voltei. Então, nós temos o número 1, o QR Code, e um chocolate produzido. Voltando. Nós temos aqui um código. Este código remete a uma identidade em uma transação, em um registro do blockchain permissionado. E também ele contém informações pertinentes à etapa do transporte da fábrica, que é o item entre o 2 e o 3, para o distribuidor, que é do 2 para o 1. Então, nós temos aqui um registro no blockchain e que indica, ele aponta
para o registro anterior. O registro anterior, no caso aqui, é a Nestlé. E aqui contém, além do registro blockchain, os dados desta etapa da cadeia produtiva. Os dados relevantes que ficam registrados em ambiente blockchain, que interessam a cadeia toda. Não os dados específicos da etapa de produção do chocolate na Nestlé, mas sim os dados relevantes para o produto acabado, gerados nessa etapa do processo. Voltando, então, agora para o 3. Neste ponto aqui, nós temos a produção propriamente dita, que tem dois apontadores. Ela aponta para cima, que vai levar à cadeia do leite. Isso. E aponta para baixo, que vai levar à cadeia do cacau. Isso. Exatamente. Né? Então, vejam, nós temos no início a cadeia do leite, lá em cima, farmer, né? Isso. E embaixo, a cadeia do cacau, que é uma outra fazenda. Uma pode estar na Suíça, um leite de uma vaquinha bem alimentada, não a pasto, confinada. Né? No Brasil é a pasto, há também confinamento, mas muito pasto. O que torna o nosso produto, em tese, mais saudável. Nosso produto, leite, carne de vaca. Mas volta, doutor. Isso. E embaixo nós temos a cadeia do cacau. Essa fazenda de cacau pode estar na Indonésia, pode estar na África, pode estar no Peru, pode estar no Espírito Santo, ao sul da Bahia, e assim por diante. E vocês vão verificar, se conseguirem fazer um zoom e aproximar, que existem informações sobre temperatura, sobre geoposicionamento, tem TTI, tem GPS, ou seja, são dados pertinentes àquela etapa da produção. Quando eu estou numa fazenda de leite, de gado de leite, eu preciso ter informação sobre aquele produtor. Né? Daí a relevância do geoposicionamento. E quando eu estou numa fazenda de cacau, é a mesma situação. Mas eu quis mostrar aqui de forma resumida como, partindo de QR Code que está na embalagem do chocolate, eu consigo voltar às origens, nas várias cadeias. Né? Então, a gente começa com a cadeia de chocolate, a cadeia do chocolate deriva para a cadeia do cacau e deriva para a cadeia do leite. Mas se eu estiver falando de um chocolate com frutas, eu vou ter uma outra cadeia que vai surgir, que é a cadeia da fruta, daquela fruta ou daquelas frutas. Não é? Então, vejam a complexidade dessa situação, a necessidade de segurança, necessidade de backups, necessidade de ter as questões em tempo real, necessidade de não ter delays relevantes, né? Porque algumas plataformas estarão num local, outras estarão em outra, né? Em ambientes, em países diferentes, e todas essas, tem a questão da recuperação dos dados, são todas questões que estão no back-office de um produto como esse, que na verdade é um produto oferecido no mercado como serviço. Voltando ao caso da EcoChain, como é que eu consegui implementar no município de menos de 3 mil habitantes um sistema blockchain do Ethereum? Porque foi vendido como serviço, pelo uso. Imagine, teria a menor condição de alguém pensar em adquirir os sistemas, ou mesmo os computadores e com toda a infraestrutura necessária de segurança, backups, recovery, etc., etc., né? No município pequeno, para um número reduzidíssimo de transações. Isso só foi possível porque a plataforma, ela normalmente é utilizada como serviço. Ok. Bom, falando um pouco sobre a internet das coisas, não é? Internet das coisas, assim, voltando, anos 60, anos 70, anos 50, nós tínhamos os sensores e os atuadores hidráulicos, mecânicos, depois elétricos, depois eletrônicos, e agora usando as bases de internet.
Esse é o conceito sistêmico de isomorfismo. São as várias maneiras de fazer a mesma coisa. Então, antigamente, como eu controlava a vazão do petróleo passando por um duto que sai da Petrobras e vai para... Sai da Petrobras Cubatão, por exemplo, e vai a Paulínia, né? Com válvulas movimentadas mecanicamente. Hoje em dia, tudo eletrônico, né? Ocorriam vazamentos. Não se tinha controle disso. Hoje é possível ter o controle com sensores mais aperfeiçoados. Então, estou falando da internet das coisas. Para mostrar que essa questão dos sensores atuadores sempre existiu isso. É que agora a gente faz isso e fará cada vez mais de uma maneira digital, usando plataformas internet. E quando vier o 5G, o número de devices conectados vai ser muito maior. Por quê? Porque com o 5G teremos um novo padrão de banda de comunicação com novas possibilidades, para o bem e para o mal. E também novas necessidades de segurança. Não é? Ok, vamos em frente. Ok, Cristiano? Muito bem. Quando falamos em internet das coisas, na verdade, nós estamos falando de algum produto, algum device, que pode ser hardware, mas também pode ser software, em uma categoria, em uma determinada categoria. Então, por exemplo, podemos utilizar o conceito de internet das coisas, as ferramentas, os devices, para monitoramento e controle de ativos. Né? Então, são as máquinas industriais, são os contêineres refrigerados, são os próprios caminhões, são os automóveis autônomos, são as fechaduras inteligentes. Então, essa é uma categoria, é uma grande categoria que classifica o chamado IoT, a chamada Internet das Coisas, que é o monitoramento e controle de ativos. Né? Vamos à próxima. Mas também nós podemos ter uma outra categoria de Internet das Coisas, que é aquilo que se refere ao monitoramento de ambientes abertos ou de ambientes fechados. Né? Então, quando eu tenho, por exemplo, numa fazenda de gado, eu tenho o controle de todo o ambiente da fazenda, tanto da altura dos pastos, quanto da movimentação dos animais, quanto dos volumes do abastecimento nos coxos, da água, ou seja, é um ambiente todo controlado, né? E naturalmente com devices sofisticados. Já há um projeto no interior do Brasil, se não me engano em Goiás, que é o projeto exatamente do que eu estou falando, não é? E empresas internacionais, de outro lado, como a Alfa Laval, por exemplo, que utilizam cada vez mais esses devices, esses mecanismos de sensoriamento e atuação de forma integrada para maior relevância, maior produtividade dos ambientes. Mas também, na cidade, há todo o controle do conjunto de ônibus, trens e assim por diante, e daqui a pouco carros autônomos, tudo isso controlado por geoposicionamento, né? E aí a internet das coisas utilizada cada vez mais. O próprio Waze, o próprio Google Maps, utilizando o GPS e uma inteligência crescente no uso do software, também fazem parte desta categoria de internet das coisas. Não é? E considerar, então, que não só o device, mas também o software, como sensor e como atuador, poderá ser utilizado e deve ser considerado. E no momento em que vocês puderem observar aquelas normas ISO que eu mencionei, vocês vão verificar a relevância disso que eu estou falando, uma relevância crescente
em todas as cidades que quiserem ser cidades tecnologicamente bem preparadas para melhor atender a sua população. Vamos em frente? Bom, e aqui a gente tem também o chamado uso de robôs, né? Diria que já ultrapassamos os Jetsons em várias coisas, né? Que é aquele desenho de futurologia de alguns anos, né? E também já ultrapassamos o 1984, que é a base do Big Brother, né? Só que hoje nós fazemos parte de um mundo em que somos observados, mas por escolha nossa, né? Nesse momento estou sendo observado, estou na minha casa e vocês estão me observando, e eu estou observando aqui o professor Cristiano, não é? E os sistemas aqui estão guardando as informações, né? Então, a turma do Facebook, a turma da Amazon, né? Estão aí captando os dados. Daí a necessidade, fugindo um pouco, mas já voltando, da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que já existe na Europa, que está vindo para cá e já veio para cá e começa a ser utilizada. Então, essa é uma outra questão, né? Essas tecnologias podem ser utilizadas para o bem ou nem tanto, né? Então, precisamos ter consciência do que estamos fazendo. Mas, de qualquer maneira, temos o uso de robôs para uso industrial, soldagem, montagem, peça e parte, já há algum tempo, né? A ZEA Brombovelli, a ABB, por exemplo, é um grande fabricante de robôs para uso industrial, né? Empresas como Volkswagen, Audi, Toyota já utilizam há bastante tempo, né? Aqui no Brasil, me lembro que nos anos 80, trabalhava eu na Vilares, junto com o Senai, junto com a Vox, junto com a ZEA Brombovelli, a ABB, a gente já estudava o uso dos robôs na área industrial de forma integrada aos sistemas de gestão, né? No nível do chão de fábrica, integrados aos sistemas de planejamento da produção, etc. Então, vejam, mas temos também o uso local, o uso nas casas, né? Que são as casas inteligentes. E lembrar que casa inteligente não é cidade inteligente, né? Casa inteligente é casa inteligente, né? Um sujeito muito rico e criativo, né? Ele vai chegando em casa, ele dá um comando de voz, né? E a hora que ele chegar, o ar-condicionado já está ligado, e daqui a pouco o ovo já está frito na frigideira, etc. Mas não estou falando disso, estou falando do uso que inclui as pessoas menos favorecidas. Aí sim a cidade passa a ser inteligente. Não é possível que haja inteligência numa cidade que não leva igualdade de oportunidades como objetivos. Igualdade de oportunidade para todos daquela cidade, não é? Então, esse é o grande foco. Ok, vamos em frente. No caso do EcoChain, que falei lá atrás, naquele momento, as balanças do município, pequeno município, não eram balanças digitais, né? Ou eram balanças digitais, mas não integradas ao sistema. Então, uma primeira integração seria a integração da balança com o sistema, já imputando automaticamente no blockchain o crédito das criptomoedas. Um outro potencial uso da internet das coisas seria colocar os sensores no estoque dos resíduos, de tal maneira que quando chegasse no ponto do pedido, o caminhão já seria acionado, o caminhão do reciclador, não é? Sem intervenção humana, para ir mais rápido. E além disso, os registros que já são mantidos no blockchain integrados com esses sensores, né? Então seria uma diminuição da intervenção humana e uma maior garantia da integridade dos dados. Pessoal, aqui é uma discussão conceitual, diminuição da atividade humana. Então o pessoal vai perder o emprego, aquele emprego ele precisa de um outro emprego. E normalmente esse outro emprego exige um conhecimento tecnológico mais avançado. Significa que o grande dilema da atualidade, ou um dos grandes dilemas, é como garantir as pessoas que são deslocadas de um trabalho, como garantir que elas possam ir para outro trabalho, para que elas estejam no outro trabalho, que seja um trabalho
tão bom quanto ou melhor, eles precisam estar atualizados em termos dos usos das tecnologias, precisam estar entendendo a dinâmica das coisas. Mas isso ocorre desde que a roda foi inventada. Grande inovação foi a roda bidimensional, né? A hora que tornaram isso tridimensional, a gente passou a ter novas funcionalidades. E de lá para cá, não paramos de inovar. E a cada nova inovação, há uma disrupção no mercado, empregos são perdidos, empregos são criados, não é? Hoje, o emprego de desenvolvedor de software de comunicação para encontros virtuais é uma coisa que está em alta. Há 10 anos não tinha nenhum sentido, apenas corporações muito grandes é que utilizavam. Hoje, todos usamos, né? Então, mostrando o deslocamento das coisas, né? E assim vai. Ok, professor Cristiano. No caso do blockchain nas cadeias de suprimentos, não é? Eu queria reforçar, então, possibilidades de uso dos sensores e atuadores. Controle de temperatura durante toda a cadeia produtiva e de suprimento e de abastecimento. Isto é essencial, por exemplo, quando eu estou na cadeia de produção e abastecimento do peixe, né? Outro dia eu fui a um supermercado e comprei o peixe congelado, mas na hora de usar estava estragado. Em algum momento da operação, ele ficou descongelado e voltou a ser congelado. Em que momento foi esse? Não sei. Saberia se eu tivesse um sistema concebido de uma maneira adequada, usando ferramentas tecnológicas adequadas. Estou falando da temperatura em todos os momentos relevantes, né? Além de outros dados de características. No caso dos vinhos de qualidade, o QR Code que vai em cada garrafa dá a origem daquela garrafa, né? E por onde passou. E, inclusive, que tipo de videira, que tipo de tratamento foi feito durante o processo produtivo do vinho, produto acabado, né? Quando falamos do leite, o processo de pasteurização e esterilização do leite, quando falamos do leite sem lactose, características específicas, né, todas elas precisam ser controladas, registradas, mantidas, e o blockchain, junto com a internet das coisas, é um bom conjunto de ferramentas ser utilizado respeitando a privacidade de cada sistema, de cada empresa, mas cuidando de toda a cadeia, né? E assim por diante. Ok, professor? A gente está indo daqui a pouco para o finalzinho, mas eu queria... Esse aqui é um slide que fala da Amazon Go. A Amazon Go é uma loja, o sujeito já cadastrado tem um aplicativo da Amazon Go, ele com seu QR Code, ele entra na loja, há uma série de câmeras e sensores, né, tanto cuidando da pessoa, de cada pessoa que está na loja, quanto de cada produto. E aí o jovem vai a uma prateleira, retira um produto da prateleira. A hora que ele retira, esse produto já é debitado na conta dele, pessoal. Mas ele desiste do produto, ele põe de volta no local, ou em outro local, ao estorno. E assim vai. Aí ele pegou os produtos que ele quis e vai embora. Na hora que ele sai da loja, já é feito o débito na conta eletrônica dele e o crédito na conta da Amazon. Vejam, tudo de forma autônoma e muito interessante, né? A gente já começa a ter isso aqui no Brasil, mas ainda eu tenho uma empresa do Espírito Santo que já fez um protótipo, mas quando eu vi este protótipo ele não estava muito redondo, né? Mas tudo é dinâmico e avança, né? Então vamos ao próximo slide, avançando. E aí então mostra o trajeto do jovem dentro da loja, ok. Vamos ao próximo. Bom, aqui nós temos então o aplicativo da Amazon, que permite a entrada do jovem na loja e se mantém ligado ao aplicativo enquanto ele estiver lá dentro, né? Aqui nós temos ele retirando mercadorias, colocando
na sua maleta e indo embora. É o que mostra aqui, simples assim. Simples para o usuário, altamente complexo para os desenvolvedores, mantenedores e operadores. Visão computacional de alta precisão, geoposicionamento, QR Code, sistema aplicativo muito bem elaborado, e tudo isso suportado pelas garantias de continuidade dos sistemas, anti-hacker, etc, 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 em plataforma de serviços. Ok, vamos ao próximo. No caso da Amazon Go, nós podemos identificar tecnologias relativas à inteligência artificial e aprendizado de máquina. Por quê? Porque ela vai conhecer os hábitos do jovem com o tempo, né, na medida que ele compra. E com isso ela vai poder compreender melhor que produtos ter nas suas prateleiras, não por causa daquele jovem, mas por causa do conjunto de pessoas que habitualmente vai àquela loja. Não é? Outro elemento da inteligência artificial é a visão computacional, porque imagine que tem duas pessoas próximas, muito próximas uma da outra, pegando produtos próximos um do outro. Não é? É preciso um conjunto de câmeras adequado, em quantidade, em qualidade, em precisão na percepção, para poder identificar quem pegou o quê, quem devolveu o quê. Né? Não é uma coisa banal. Estou falando de inteligência artificial, estou falando de sensores, não é? Estou falando de atuadores também. O sensor, quando retira a mercadoria, não é? Mas eu devolvi. Não é? E na hora que eu sinto, eu já aciono alguma coisa, então eu estou atuando. Ok, vamos ao próximo. Então as funcionalidades observadas, uso do aplicativo com o celular, o que você retira da gôndola e põe na lista, quando você devolve, quando você sai da loja, integração com o sistema de pagamento, não é? Sem fila de saída, sem check-out, sem registro físico. E aqui eu quero dizer para vocês que o varejo digital não existe sem o financeiro digital. Estou falando, não existe de uma maneira relevante, integrada e produtiva, inteligente. Né? Então, o varejo está cada vez mais sofisticado. E aqui nós temos o mix do lógico com o físico. Né? É o e-commerce com as entregas físicas. Né? É o e-commerce com a loja física. Eu compro pela internet e vou buscar na loja. Ou não vou buscar na loja, recebo aqui. Ou é tudo digital, né? Porque é uma movimentação financeira. Não, é uma pizza que eu quero que chegue aqui quentinha. Né? Então eu compro de um, outro traz. Né? E o pagamento já ocorreu. Então vejam, varejo e finanças, varejo digital, finanças digitais, tem que caminhar juntas, porque senão há um desequilíbrio. E nesse desequilíbrio você impede uma inovação maior. Ok? Há um potencial de uso, no caso ainda da Amazon Go, da realização de pagamentos via criptomoeda. Não identifiquei se no caso da Amazon Go já é utilizada a criptomoeda. Pagamento digital, sem dúvida. Mas com a criptomoeda e o blockchain, a gente passa a ter um conjunto maior de informações se este blockchain for integrado aos fornecedores da Amazon.go. Né? Um outro item que se pode pensar é no prazo de validade dos itens nas prateleiras. Né? Porque eu sei que quando eu pus, e aquele produto que eu identifiquei, tem o registro dele no blockchain, ele tem uma validade. Né? E eu posso informar a quem quer que seja, para retirar a mercadoria antes de que vença a validade, de uma forma digital integrada e preditiva, né? Antes de ocorrer. Não é que, puxa, saiu da validade. Não, eu já vou direto aos produtos com validade a vencer.
Com o blockchain e a garantia da origem dos produtos, falamos disso já na cadeia de suprimentos, eu sei qual é o lote de origem daquele produto, toda a cadeia produtiva. Então, se há um problema com aquela picanha linda, maravilhosa, né, aquele corte, ou um tibone, filé aqui contra filé aqui, imagina isso, só que na hora de ir para o churrasco não ficou bom. Vamos à origem, né? Não pode perder a embalagem. Então, isso tudo é possível também, né? E o controle da reposição também de estoques de forma automatizada. Pode ser que para uma pequena loja a gente não precise dessa integração toda, dessa automatização toda. Mas se a gente considera um grande número de lojas, de fornecedores, de centros de distribuição, essa logística de suprimentos passa a ser uma coisa muito fundamental, né? E o blockchain pode ajudar no aumento da velocidade do controle e na redução de custos pela diminuição da possibilidade de erros, né? E novas possibilidades no próprio modelo do negócio, ok? Além da transparência nas informações para os consumidores, né? Porque com o QR Code eu consigo enxergar as informações. Algumas são obrigatórias hoje, já, pelas agências, né, governamentais, Anvisa e pelo Ministério da Agricultura, né, e Abastecimento, que é o MAPA, já existem obrigatoriedades. Mas existem algumas informações que não são obrigatórias, né, mas que poderão estar disponíveis para o usuário desde que ele utilize seu QR Code. E desde que os gestores do negócio e os desenvolvedores de sistemas façam sistemas adequados a essas finalidades. Ok. E aqui, então, a gente fala da jornada dos dados. Nós estamos falando de internet das coisas, blockchain, dados dinâmicos que vão acontecendo, bases de dados, e com as ferramentas de inteligência artificial, eu vou conseguir, dentro do conceito do Analytics, analisar dados que a olho nu eu não consigo enxergar, né? Situações, informações, o que é relevante, o que não é, quando é, em que época do ano, que época do dia, da semana, e assim por diante, né? Então, quando estivermos desenhando um sistema que vai utilizar a internet das coisas com ou sem blockchain, fundamental a gente já pensar no armazenamento desses dados para uso futuro, mesmo que naquele momento o nosso cliente, interno ou externo, né, não esteja enxergando, não tenha solicitado nada a respeito de análise dos dados. Eu me lembro que no início desse século, o diretor da Associação Comercial de São Paulo, Ricardo Castilho, falou o seguinte num grupo, na Associação Comercial: eu tenho milhões de dados que eu armazeno há mais de 10 anos. Nunca fiz nada com eles, mas um dia eu vou fazer. Então, veja, aqueles milhões de dados que a Associação Comercial guardou por 10 anos, hoje, certamente, já são utilizados para a obtenção de informações valiosíssimas, seja para as empresas, seja para as pessoas físicas que compram as coisas, que fazem as transações comerciais. Ok? E aqui, então, falando um pouco mais da jornada de dados, né? Então, sistemas como sistemas de relacionamento com o mercado, planejamento do ciclo de vida dos produtos, o sistema de supply chain, os ERPs da vida, todos eles hoje têm potencial, se já não utilizam e utilizarão cada vez mais, tanto a entrada automatizada dos dados, seja via os robôs, né, nos chats, dentro do conceito de RPA, né, que são as automações de processos com uso de robô lógico, né? Todas essas jornadas de dados que começam na jornada da compra, muitas vezes, né, pelo cliente, tudo isso deve ser mantido, integrado, e você deve lembrar que em algum momento outra empresa da tua cadeia produtiva poderá utilizar essas informações. E a hora que você sai da tua empresa e vai à empresa seguinte, nos elos de produção e abastecimento, algumas informações são privativas suas, outras não. E aí você poderá usar o blockchain com os contratos inteligentes,
de uma maneira bastante relevante. Ok? Bom, falei de muita coisa em pouquíssimo tempo e certamente gerei muitas dúvidas. Esse é o objetivo, provocar curiosidade acadêmica de nós todos, professores e alunos, né? E essa provocação acadêmica precisa nos levar à prática empresarial, à prática da aplicação, da produção, para não ficar uma coisa que não serve para nada, não é? E uma grande discussão hoje em dia é o que utilizar onde, há relevância ou não. Bom, não há relevância, mas haverá. Já deixo preparado o sistema para isso ou não, não é? Então, um bom curso para vocês, alunos, boas aulas a vocês, professores, e queria dizer que esse mundo digital está cada vez mais provocativo, interessante e assustador, não é? Professor Benedito Cristiano, muito obrigado. A todos da FATEC, Jundiaí, e a todos que estão nos assistindo, muito obrigado. Fico à disposição, Antônio Limonge França. Limonge, Oi. eu tenho que agradecê-lo aí pela oportunidade, né, de poder ter conversado com o pessoal. Sobre a falha técnica do microfone, a tecnologia nos permite editar esse vídeo e tirar aquela falha, e nada aconteceu, e vamos para cima do mesmo jeito, tá? Fique tranquilo, a gente vai dar um jeito, porque o vídeo ele vai ficar disponível, né, para os que não puderam, eventualmente, assistir, né, participar e ver a sua palestra, né. O que é bom, né, a gente precisa também elencar isso, Limonge, que atualmente, né, existe, e é natural, isso conversei com alguns alunos dias atrás, para onde vai a tecnologia, o que há de novo, o que não há e tudo mais. A grande questão é essa dúvida e esta provocação que nós fazemos com relação aos alunos, às pessoas, aos profissionais, é que nos trazem soluções, né? E essas soluções a gente busca, né, dentro da faculdade, propor para eles, né? Propor de que forma? Trabalhos, estudos de caso, trazer para um cenário totalmente atualizado dessas tecnologias. Modesta à parte, né, o seu projeto eu acompanho há pelo menos 4 anos, né, e, enfim, pesquiso, né, a área de blockchain e tudo mais, e veja que isso a gente está tentando trazer para a faculdade, porque como, entre aspas, o tema blockchain, ele é muito novo, né, Bitcoin a gente sabe que é o que está na onda agora por conta da Tesla, né, mas talvez o grande diferencial é a utilização do blockchain, né? Bitcoin é uma coisa, mas o que faz ele existir, né, o que ele permite que ele funcione realmente, né, é o blockchain. E aí agora a gente vê, né, a mesma importância com relação às aplicações, né, como você mencionou a questão da LGPD atualmente, como você mencionou a questão de você ter a integridade de dados, e isso a gente, se for abrir o leque, nós temos aí menos corrupção, nós temos menos desperdício, enfim, um monte de situações que podem convergir. Imagino eu, né, você, com toda a sua experiência digital, né, a sua experiência como empreendedor, né, enfim, isso é um negócio que eu acho válido para o nosso curso, né? Eu acho que os estudantes de ADS, né, estão muito agradecidos por você dispor do seu tempo, né? Eu sei que a sua agenda é um negócio fora do comum, né? Como diz o nosso diretor aqui, o professor Francisco, né? É uma agenda insana, né? Tantas coisas ao mesmo tempo para ser resolvidas, mas você, gentilmente, e me sinto muito honrado por isso, atendeu o convite de poder estar falando com os nossos alunos, viu, Limonge? Mas muito obrigado mesmo, tá? Então, tá bom. Bom, estou à disposição. É uma alegria compartilhar, até porque
a gente tem a obrigação de devolver à sociedade o mínimo que seja do que a gente recebeu dela, não é? Isso está dentro do conceito de sociedade 5.0, não é? Que é compartilhar, abrir, tanto quanto possível, um pouco mais, o que sabemos, nós todos, não é? Porque todos precisamos crescer, não é? E o mundo está muito integrado e conectado, e um só não faz nada, então precisamos de todos, não é? Vamos em frente. Depois me manda o link no YouTube, viu, Cristiano? Tá bom? Claro, eu mandarei, sim. Tá bom. E eu estou recebendo aqui várias mensagens de gentis, agradeço a vocês, todos e todas, né, pela gentileza. Dentre as inúmeras virtudes que a FATEC Jundiaí possui e busca cumprir, é a gentileza. Né? A gente tem um corpo discente, um corpo docente muito gentil, e eles entendem realmente a importância de tudo isso, né? Veja, claro. Eu tô, entre aspas, né, com todo respeito, tirando você do seu horário, né, de trabalho, para você estar aqui compartilhando com a gente. E esse seu pensamento com relação a devolver para a sociedade aquilo que a gente acabou conhecendo, direto ou indiretamente, academicamente, profissionalmente, eu também prezo por isso, né? A gente tem que devolver isso de alguma forma. Né? Muito bacana também essa sua disposição, viu, Limonge? Tá. E o professor Cristiano está com a apresentação, ele está já autorizado a transformar em PDF e mandar para quem pedir. Como eu farei ainda hoje, eu já disponibilizo para os representantes de salas, né, que nós temos os contatos, e eles propagam, né, socializam toda a informação. Isso, então está tudo em paz. Muito obrigado. Okay. Bom, Limonge, em nome do nosso diretor, professor Francesco, em nome também do professor Cláudio Luiz, o coordenador de sistemas embarcados, em nome do nosso curso de ADS e dos colaboradores da FATEC, muito obrigado, viu, Limonge? De coração mesmo por ter podido bater esse papo para nós e explicarmos, como você disse, tantas coisas, né, importantes num curto espaço de tempo. Ok. Bom curso a todos. Muito obrigado, professores e alunos. Obrigado, Limonge.